Daí, pessoal, tudo beleza? Iniciando então mais uma live aqui, hoje uma live mais que especial, na qual eu tenho o prazer de conversar com o nosso querido amigo Eduardo Renda, nosso candidato a prefeito pelo Progressistas 11, e a dama de ferro, né, citada também pelo Renda, Lourdes Helena, nossa vice-candidata pelo PDT, né, a coligação aí que a gente tem feito juntamente com o PSC e também os republicanos. Primeiramente, queria dar então boa noite aos nossos convidados aqui. Boa noite, Renda. Boa noite, Verdinho. Boa noite aos nossos espectadores. Dizer da nossa grande satisfação de estar aqui apoiando esse amigo, um cara que trabalha incessantemente por uma área que é a que dá grande riqueza para Osório. Portanto, me sinto à vontade para defender a tua causa, porque eu também sou irmão nessa causa. Lourdes, boa noite, né? Como eu tinha dito antes aqui, Renda, nós vamos dividir o microfone e vamos deixar a nossa vice-prefeita as mãos livres, né? Sem precisar estar se incomodando com o microfone. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Aloysio. Boa noite, meu parceiro aí de campanha, né? A Aloysio está conosco aí nessa caminhada. Boa noite, Renda, né? Que está somando, não vou dizer dividindo, mas está multiplicando comigo esse momento de nós estarmos colocando o nome à disposição, né, para concorrermos aí ao Executivo de Osório. E, Aloysio, é importante a gente estar aqui contigo, né, te ter aí nessa caminhada. Tu representas algo que a gente muito se fala, muito quer presente na vida nossa, do dia a dia, que é a questão, né, da preservação, do cuidado com o nosso ambiente. Eu geralmente, quando eu trabalho com aluno, eu não uso meio ambiente, eu uso o nosso ambiente. Então, tu és uma pessoa que representa tudo isso. A gente cuidar mais, estar mais ativo, não só falar, mas ter ações que possam, então, demonstrar isso. A cada um, desde a criança, né, ao idoso, a gente demonstrar a importância desse papel de quem cuida do ambiente. Então, a gente quer aí te parabenizar por todas as ações que tu realiza, por tudo que tu vem fazendo, e estar conosco, então, é melhor ainda, né? Temos bons companheiros, boas pessoas ao nosso lado, isso nos engrandece. Muito bem, é isso aí. Eu que fico agradecido ter vocês aqui junto com a gente nessa caminhada, que agora é uma caminhada mais curta, né? Eu participei de campanhas, o Renda, então, pode dizer muito mais, participou muito mais que eu, né? Mas antes nós tínhamos 3 meses de eleição, né, a fio, né, com carros de som, enfim, todo um aparato, né, gigantesco para uma eleição. Essa eleição é a primeira vez no qual nós vamos ter muita redução, inclusive em materiais, em propagandas, e também essa questão dos carros de som e o tempo, né? Um tempo também bem reduzido, né, de campanha, no qual a gente tem que aproveitar esses espaços, como você está nos assistindo agora, nas nossas redes sociais, para ouvir um pouquinho das nossas propostas e entender o que queremos fazer pelo nosso Osório, né? E nós 3 aqui somos pessoas que amamos a cidade, né? Começar com Renda, então. Renda, tu falou que é nosso irmão, realmente, né, de meio ambiente. Tu já conversou, a gente já fez uma outra live aqui também, falando, até tirando aquele mito que diziam que tu não gostava do meio ambiente, né? É impressionante o que o pessoal usa nessa época para tentar se promover, né, Renda? Mas eu queria que tu contasse para nós, relembrando rapidamente aqui, já que a gente entrou no assunto do meio ambiente, as coisas que tu fizeste já pelo meio ambiente. Só para a gente dar uma pincelada de novo para quem não assistiu aquela outra, ver agora. Bom, com a mais tenra idade não era possível, né? Que com apenas 6 anos eu já estava plantando árvores na Praça das Carretas com a dona Clélia, que era a nossa professora de 5ª série, lá nos idos de 1948. A Praça das Carretas foi plantada por mim, e cito outros homens que passaram por Osório, conhecidos, que lastimavelmente hoje estão na outra esfera. O Dr. Flávio Silveira foi pediatra, médico famosíssimo em Osório, que era filho da dona Clélia, junto comigo, e outros tantos. Eu não vou citar José Mário
Dani, e também filho de outro médico, do Dr. Dani, que foi um dos médicos, Aloísio, de família, Lourdes. Eram os médicos de família, Dr. Mário Silveira e Dr. Mário Santo Dani. Temos uma rua no nome de um e de outro, merecido, por sinal. Mas, a par disso, mais recentemente, olha só o recentemente, 1969. 50 e poucos aninhos atrás, né? Buscamos as primeiras mudas de casuarina, que apesar de ser uma vegetação exótica, lá no Uruguai plantamos em Capão da Canoa, que pertencia a nós. Não havia verde na beira da praia, porque árvores com folhas eram queimadas pelo salitre e pelo vento nordeste, o famoso nordestão. Nada dava na beira da praia. Pois fomos descobrir que a casuarina adaptou-se de forma como já aguentava. Depois, deve ter ouvido falar há muito tempo, o seu Plauto lá do Pinhal, que trouxe outra espécie já, um verde mais bonito, que foi o Pinus ellioti, né? Uma natural da Austrália, e que veio florestar o nosso litoral, os cômoros, né? Que ninguém imaginava que podia dar uma árvore naquela areia totalmente sem nenhum, vamos dizer assim, material orgânico, né? Que pudesse sustentar a alimentação de uma vegetação. Com isso, nós criamos um ambiente propício nas revessas, nas, como chamávamos também, paredes de vegetação da casuarina. Desenvolveu-se, então, com muito esforço, outro tipo de vegetação, a transparente, o próprio chapéu de sol, enfim, alguns nomes todos. Tu que és bioquímico, biólogo, sabe os nomes certos. Eu vou usar o nome popular, que todo mundo conhece. Se eu disser o nome científico, né? A Luz está me assoprando aqui como professor de português, né? Científico, certamente não vão entender. Então, isso aí. Posteriormente, já em 74, 75, 76, nós tínhamos aqui o auge da cana-do-açúcar. E aqui a região da Borrússia, Baixada, Bocó, enfim, o Fraga, que já pertencia a Santo Antônio, Cará, éramos grandes plantadores de cana-de-açúcar para abastecer a usina que era conhecida como a Gasa, né? Açúcar Gaúcho S.A. E isso teve um ciclo. Esse ciclo terminou e nós partimos, então, para o replantio de vegetação nativa, criando no primeiro momento uma mata ciliar, depois uma mata definitiva. Nós temos o caso aqui do Morro das Antenas, como todo mundo conhece, com a nossa rampa de lançamento de asa delta. Tivemos, Aloísio, o plantio, quando saiu dali o Nelinho, que era o dono das terras, e recolheu aquela roça de cana, o topo era toda uma roça de cana, o que não eram as antenas. Então, nós chamávamos do paliteiro do Morro da Borrússia. Eram as antenas das TVs, da polícia, da brigada, enfim, das rádios, né? E ali replantamos, junto com Antônio Tressoldi, que é pai do atual vereador Martim Tressoldi, com o seu Arlindo, que era morador, ele e o seu Silvino, moradores das Laranjeiras, e outros homens que nos ajudaram a buscar na mata, já adaptadas, vegetação para plantar no Morro das Antenas. E está ali hoje com árvores frondosas de várias espécies. Nós temos aí canafístula, castanheira, enfim, barba de bode, enfim, tem uma série de vegetação ali. Todas. Então, essa história que a gente vem, nós hoje temos um horto. Eu fui, quando vim para a Secretaria de Meio Ambiente do município, em 2013, a pedido do prefeito Abrão, nós restabelecemos uma reativação do nosso
horto, que é aqui logo atrás dos Doce Maquiné. Doce Maquiné fica mais um pouquinho adiante, um pouquinho para cá, ali onde tem aquele restaurante, que eu agora não vou me lembrar o nome. Seleção, me ajuda aí. Atrás do Seleção nós temos o Horto Florestal, e a nossa ideia, já adiantando, a nossa ideia é transformar a nossa cidade numa cidade florida, com plantio de vegetação floral, né? Nós temos cerca de 4.000 IPs, o nosso engenheiro agrônomo, o Aldo Saraiva, já está trabalhando nisso. Então, logo nós tenhamos uma vitória nessas eleições, vamos tratar de plantar vegetação arbórea, né, de vegetação com raízes de profundidade, para evitar o dano das calçadas com raízes chamadas por vocês de radiais, né, e que estragam as calçadas. Eu já estou meio guapo nisso aí também, tá brincando. Então, isso tudo prova incontestável. Segundo, fui o único homem público que adquiriu áreas turísticas à margem das lagoas para proteger. Lagoa do Horácio, Lagoa do Peixoto. Para proteger. Parque de Rodeio Jorge Dariva. A parte que tem do lado da cancha de laço foi adquirida na minha gestão com Jorge Dariva, que era o nosso prefeito, buscando exatamente assegurar ali aquela vegetação com taquareiras, figueiras, ipês e outras tantas árvores que eu não ficaria aqui certamente, temos mais de 30 tipos de vegetação arbóreas e arbustos que encantam o Parque de Rodeio, trazendo ali, inclusive com frutíferas, né, Aloysio, que trazem pássaros. Aos fins de semana, quando vou ao Parque de Rodeio, geralmente aos domingos de manhã, vejo os cardeais cantando, os canarinhos, enfim, é uma riqueza que ninguém pode desmerecer, né? Então, eu acho que isso é importante e eu posso dizer assim, sou um aficionado do meio ambiente. Nós, muito jovens, percorrimos por trilhas esse nosso Morro da Borrússia, né? Essa fralda que vem aqui à frente da cidade, e muitas vezes saía daqui para pescar, aí eu agredia o meio ambiente, né? Tirava o peixe d'água. A turma de rapaz ia pescar lá no canal do Peixoto, saía daqui a pé, costeando a lagoa, ia até lá. Então isso era muito bonito. É uma pena que hoje apenas pescadores profissionais estão trabalhando nisso, né? Mas eu e a Lourdes vamos investir. A grande riqueza de Osório, a grande riqueza do litoral está exatamente no seu meio ambiente conservado. A conservação, a sustentabilidade tem que ser enfrentada de forma clara. Não é que as coisas sejam proibidas, elas têm que ser respeitadas. E é isso que nós vamos fazer chegando a prefeito, que é o nosso desiderato. Muito bem, sempre falando com Renda, assim, a gente para escutar, porque é um conhecimento assim e uma clareza, né, para colocar tudo mais. E quando a gente fala de meio ambiente, bom, eu sou suspeito de falar porque é a minha área, mas o pessoal esses dias comentava assim, tá, Luísio, mas tu é biólogo, de repente tu é aqueles cara chato, ecochato, que vai querer proteger tudo, não vai querer que a cidade cresça, vai trancar tudo. Eu espero, não, muito pelo contrário. Eu sou um gestor ambiental. E aí está a grande diferença. A gente tem que saber como utilizar as nossas áreas, proteger aquelas áreas que devem ser protegidas, mas pensar em propostas e planos para ocupação, de maneira sustentável, como tu falou. Maneira sustentável, maneira a crescer junto com o cuidado, né? Então, por exemplo, nós temos que cuidar das nossas lagoas, né? Que isso é o único na nossa cidade, na nossa cidade não, no nosso estado e até mundo. Essa riqueza que nós temos de lagoa, serra, praia, só temos em Osório, né? Então, a gente tem que explorar isso de maneira racional, porque se acabar, acaba Osório, né? E outra coisa,
a tua ideia do arborismo na cidade, com IPs, enfim, eu no meu plano de propostas que eu lancei, a gente tem exatamente isso também, né? Eu já tinha escrito muito antes de conversar contigo, depois a gente acabou acrescentando junto nas nossas ideias, mas como tu disseste uma vez aqui, a gente pode fazer por bairros, né? Cada bairro com uma coloração diferente. Os benefícios disso para a cidade: controle do microclima, né? A gente diminui o calor em épocas muito quentes, diminui o frio em épocas mais frias, né? E a questão toda da beleza também, como tu falaste, os passarinhos, enfim. E uma cidade que fica gostosa. Osório já é gostoso de morar, né? A nossa cidade, assim, eu já estive fora, retornei porque a gente não consegue passar muito tempo longe daqui, mas essas coisas a gente pode melhorar mais ainda, né? Então, a professora Lourdes Helena agora, tenho o prazer de estares aqui com a gente, participando, como eu já tinha dito, e essa nossa união, né, essa nossa coligação, termos uma mulher representando, né, junto o poder, que vamos trabalhar para estar juntos na prefeitura, isso é muito importante. Eu sempre falo que a mulher, Renda, ela tem alguns cuidados que às vezes nós homens deixamos passar, né? Mais minuciosa, olha com mais atenção muitas coisas, e eu tenho certeza que a professora, nessa parte do meio ambiente, como professora, também vai ter um cuidado maior. Prof, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós aí, né, até da experiência da própria sala de aula, da educação ambiental em si, para os nossos telespectadores que nos assistem entenderem um pouquinho dessa ideia que a gente vem trabalhando já, de como tornar Osório cada vez melhor. Realmente, Luiz, a gente fica ouvindo, né? E a gente que é inteirado com o meio ambiente, a gente que gosta o preservar, mas é um preservar de forma a gestar isso. Como eu vou gestar esse meio ambiente? Como eu vou fazer uma ocupação de forma organizada e ordenada, né? Isso é preocupante. Às vezes as pessoas pensam que o biólogo, né, ele é o chato da história. Eu sempre uso isso com meus alunos. A minha área é geografia e história. E eu trabalho isso com eles, a questão ambiental. Então a gente trabalha desde lá a questão de um deserto. Por que desertificou? Por que chega a ponto de desertificar uma área, né? Mas isso o que tem a ver comigo, professora? Tem a ver, né? Os rios. Mas como assim um rio vem até aqui, professora? Por que é importante o cuidado com a preservação da Amazônia, lá que todo mundo fala, né? Mas não é só para ela. É o processo que vai ocasionar a evapotranspiração, o processo dessas árvores fazendo o controle da umidade lá, que ajuda com que o Brasil seja um país tão fértil, tão bem regado. Mas tem uma área seca, uma área que não chega tanto? Ele tem outras influências, né? Tem influências da quantidade de chuva que chega até lá, um processo de exploração, como diz o Renda, né? Agora há pouco, nós tivemos a cana-de-açúcar aqui no sul. Mas nós tivemos a cana-de-açúcar muito intensa, no caso do Nordeste, por exemplo. Então, algumas monoculturas, algumas produções que se fazem, elas fazem uma destruição, não só da questão do solo, mas até do equilíbrio daquele ambiente, né? Com a questão vegetação e animais. Então, isso também ajuda num processo de uma desertificação. E depois disso, difícil tu conseguir retroceder. Então, a ideia de fazer um controle, um meio ambiente, uma gestão desse ambiente, é que faz com que a gente acredite. E Osório tem isso. Osório tem esse cuidado. Como disse agora há pouco o Renda, né? Tem que comprar um espaço próximo a uma lagoa, manter o que tem ali próximo à lagoa. A gente também faz isso, mas não é só o morro. Mas o meio ambiente ali no morro, eu costumo falar isso com meus alunos, né? Não, o meu meio ambiente é a minha rua. Minha rua é meu meio ambiente. O meu pátio é meu meio ambiente. O que eu faço com ele? Como que eu cuido desse meu pátio? Então, eu acho que o nosso trabalho, Luiz, ele vai ser muito importante nesse sentido. Como que nós vamos trabalhar com aquela criança, com o jovem, com o adulto, enfim, com todas as pessoas, para que a gente tenha uma Osório ainda mais bonita e ainda melhor? O que eu vou fazer? A ideia de ter plantações, né, IPs, pelas suas cores, demarcando bairros, isso vai fazer com que eu cuide também mais do meu pátio, mais da minha rua, mais
do meu ambiente que eu tenho ali a vivenciar. Então, eu vejo, nesse sentido, a importância da gente trazer isso muito junto da escola. Ah, mas a escola resolve tudo? Não, a escola não resolve tudo. A escola é um propagador de boas ações, é um propagador de projetos que vão chegar até a família, porque a criança nos cobra. Né? Quando foi a história do cinto? Eu sou de um tempo que a gente andava, né, acabava andando sem cinto, aqueles carros eram muito velhos, nem se usava, a velocidade é verdade. era muito baixa, né? A velocidade era muito baixa, com tudo. O que acontece? Foi se observando que havia urgência do cinto e ser exigido por lei. O que acontece? A gente criou os filhos já nesse hábito. Os meus filhos pequeninos, a gente entrava no carro e já dizia o cinto, a cadeirinha. Isso é o nosso cuidado com o ambiente também. A criança que tem esse projeto, e o Osório já tem um projeto bem importante nesse sentido, né? O Jogue Limpo com o Osório é um projeto que chegou bem firme nas escolas, e a criança já tem isso. Ele planta a sua árvore, ele faz a sua horta orgânica, ele explica para o pai como coletar uma água da chuva, como reaproveitar a água. Isso são cuidados com o meio ambiente. Como separar o lixo, como eu devo acondicionar esse lixo para chegar até a rua. Então, assim, não é só, é o chato que não deixa ocupar um pedaço de terra. Não. Ah, mas eu vi desmoronamento numa cidade, eu vi desmoronamento na outra, mas por que isso? Por quê? Porque tu não escolheu preservar, tu não cuidou daquela árvore que estava ali plantada. O uso indevido do ambiente, né? O uso indevido do ambiente. Aquele solo não precisaria estar desmoronando com uma chuva se eu tivesse aquele cuidado de manter uma árvore de raiz mais profunda, fazer uma fixação desse solo. Então, são N detalhes que às vezes a gente paga caro lá adiante, com a casa, com a perda de algum imóvel, por essa situação. E às vezes até vidas, né? As próprias enchentes, enfim, tudo acaba acarretando sempre pela mão nossa. Né? Eu digo nossa como espécie, como humanos, né? Modificador isso, porque qualquer espécie ela usa o meio sem acabar com ele, né? Nós somos a única espécie que estragamos a nossa casa. Predadores inveterados. É verdade. Acumuladores também. Então, acumuladores. Isso também faz, né? Com que a gente às vezes não tem aquele mesmo olhar, aquele mesmo cuidado com aquele espaço ambiental. Então, e por isso que eu digo, Osório, a gente conversa com pessoas, né, de fora daqui, elogiam muito, muito a cidade, ela é organizada, ela é limpa, ela tem... Eu digo isso porque, um exemplo, ano passado, após o desfile de 7 de setembro, eu fiz uma varredura, eu digo, um olhar sobre toda a avenida. Incrível, não tinha um copinho plástico no chão, não tinha um canudinho, não tinha um papel. Isso mostra o quê? Nós atingimos educação. Educação. Então agora nós temos que dar uma sequência a isso e ampliar. Exatamente. O que eu vinha falando esses dias já com... A gente tem andado na rua, né? Vocês também. E a gente tem conversado com muitas pessoas. E isso é muito bacana. Porque tu ouve, né, a demanda da população, tu absorve ideias, né? Que às vezes a gente acha que sabe, mas uma pessoa chega para ti, mas por que não faz tal coisa? Tu pensa, nossa... Como é que eu não cheguei, não tinha pensado nisso antes, né? Então, Osório, eu quero comparar só com nossa região, não vou nem ir muito longe, mas Osório hoje é uma das cidades mais organizadas, né, do nosso litoral, uma cidade bonita, uma cidade limpa, né? Tem problemas? Óbvio, como o Renda muito gosta de dizer, se viesse um prefeito e fizesse tudo, não precisava mais ter outro, né? Resolver. Já estaria tudo resolvido. Exatamente. Então, a gente tem que sempre estar aprimorando a ideia do Jogue Limpo, né? Uma ideia sensacional. Tem como ampliar, tem como melhorar, com certeza, né? E para isso que a gente está aqui. É para debater as ideias, para entender, cada vez ampliar mais, trazer mais pessoas que entendam, né, de várias áreas, seja do turismo, seja da educação, meio ambiente, para fazer um governo forte, um governo que continue crescendo, continue fazendo cada vez mais e melhor, né? E entrando, já que a gente começou essa parte também do turismo, eu tenho vários conhecidos que passam aqui, não são moradores, mas quando sobem um morro, né, principalmente, e veem as belezas que a gente tem, eles ficam encantados,
né? A gente mesmo que já é morador, quando tu para na própria Lagoa do Marcelino, nas nossas outras lagoas, no morro, tu vê o número de cartões postais que a gente tem na cidade, né? Poderia se fazer inúmeros quadros e tu cada vez teria novos, porque é muito ambiente bonito, ambiente legal para se visitar, para conhecer, passar com a família. Infelizmente, devido à pandemia, agora a gente não está podendo fazer isso, né? Mas Osório, assim, ele tem um potencial turístico muito grande. O Renda gosta muito de salientar que é importante a gente cuidar como vai ser feito esse turismo, porque o turismo, a gente sabe que ele é exploratório, né? Ele acaba estragando, sujando, então tem que ser tudo muito pensado. Agora, vocês sabem que eu falando com alguns ciclistas esses dias, eles me perguntaram uma coisa: por que não se faz uma rota de ciclismo passando pelo Palmital, indo em direção a 101, fazendo a volta pelas lagoas ali e voltando à cidade? E eu parei e pensei isso, nossa, é uma ideia fantástica, uma ciclovia que cumpra isso. Claro, a gente sabe que tem os limitantes financeiros e tudo mais, mas por que daqui a pouco a gente não buscar um recurso, algo para criar esse tipo de ferramenta que o ciclista possa fazer o seu exercício, que a pessoa possa correr, quem mesmo não é ciclista de esporte, mas gosta de dar uma pedalada, né, vai estar vendo ainda as belezas da nossa cidade e numa rota fantástica. Então eu disse, não, eu vou levar essa ideia, que eu achei sensacional, né, para a nossa majoritária, porque conhecendo como eu conheço eles, eu tenho certeza que isso vai ser colocado ali para, assim nós tivermos o recurso, buscar o recurso, poder fazer também, né? Eu queria passar por Renda agora, se deixar eu falo aqui 3 horas. Renda, a questão do turismo, né? Tu é uma pessoa que conhece bem, já trabalhou com isso também, né? Inclusive já foi secretário. E explanasse para nós um pouquinho, então, dessa parte do governo, né, futuro, sobre o turismo. Eu sempre me reporto para muitos anos atrás, né, para começar a história. Mas eu quero me colocar dentro daquilo que tu estava comentando sobre uma rota de ciclistas e tal. Está dentro do nosso programa, e esse programa está registrado no Tribunal Regional Eleitoral, uma ciclovia ligando Palmital, e a ideia é continuar agora com o recurso que está chegando aí, terminar a Osório Palmital RS 389, Estrada do Mar, fecha um circuito entre lagos, né? E se fazer a demarcação e a ampliação da lateral, em alguns momentos, do lado esquerdo em direção ao Palmital e outros do lado direito, de acordo com a largura que tem entre a estrada atual. A futura nós já vamos fazer alargamentos para já não precisar, então, usar dos dois lados a demarcação da ciclovia, ou ciclofaixa. O morro eu estou devendo, porque de uma audiência pública que falamos, o pessoal do ciclismo pediu para fazer a demarcação da subida do Morro da Borrússia, mas para protegê-los. Conversando com a equipe técnica, houveram assim várias discussões, inclusive com a participação do prefeito, e o Rafinha estava junto também nessa audiência, mas não conseguimos fazer a demarcação. O ideal era continuada, mas depois optou-se por fazer ela seccionada, mas demarcando e evidentemente sinalizando com placas indicativas que era um prioritário para ciclistas em trânsito. Não demarcamos e já estão me cobrando. Com sobradas razões. Eu tenho uma coisa comigo, o que eu falo é verdade. Eu não vou vir aqui agora dar uma desculpa, que não. Foi uma falha nossa. Nós tínhamos que ter demarcado conforme foi consignado naquela Assembleia. Mas ainda há tempo. Falar sobre turismo, e aí eu tive uma época, volto a relembrar Capão da Canoa, porque era nossa menina dos olhos
a nossa grande praia, que não era uma praia, eram 23 praias no distrito de Capão da Canoa. Entre as grandes, Atlântida e Xangri-Lá, hoje Xangri-Lá abrangendo Atlântida e Capão da Canoa pegando para o lado norte. Xangri-Lá vindo até a nossa divisa com Rainha do Mar e a nossa praia de Mariápolis. Bom, aquilo ali houve um momento de grande realização minha. Foi de 74 a 82. Foram 8 anos de realizações, onde mudamos inclusive o comportamento da população, através de discussões, onde a sociedade toda, a de Capão da Canoa, vamos chamar o morador natural de Capão da Canoa, e o veranista numa integração nunca visto, envolvendo o Instituto de Arquitetos do Brasil, a Sociedade de Engenharia, enfim, incorporadoras, construtores, engenheiros, enfim, toda uma gama de profissionais e investidores que mudou a fisionomia quando eu lancei o programa Osório das 4 Estações. Eu não podia admitir, Lourdes Helena, minha querida dama de ferro, e Aloísio, que todo aquele investimento imobilizado de oferta extrahoteleira, isto é, casas, apartamentos, ficasse inerte ali durante 9 meses. E só os meses de dezembro, uma parte, janeiro, fevereiro e um pouquinho de março, os chamados 9 ondas. Que é aquela turma que vem depois que sai todo mundo. Então eu não podia admitir aquilo. E desenvolvemos um processo de readequação. As nossas casas, Aloísio, eram todas preparadas para o verão. Não havia lareiras, não havia churrasqueiras, não havia piso quente em várias áreas sociais. E nós, junto com o Instituto de Arquitetos do Brasil, junto com Nélida Pinhon, uma das maiores escritoras desse país, presidente da Academia Brasileira de Letras, trouxemos para Osório e fomos discutir o que tu faz com o teu tempo livre. E a partir daí, Zanélida, com essas casas renda, não dá para ficar. Vamos mudar isso aí. E aí fizemos um outro seminário, discutindo com o Instituto de Arquitetos do Brasil, reunindo os melhores arquitetos que atuavam na praia, com apoio da RBS, com apoio daquele tempo de Diário de Notícias, não era RBS, era Zero Hora e Rádio Gaúcha, né, e TV Gaúcha. Depois é que criou o grupo, né? E o Maurício, na época, presidente, nos deu uma ampla divulgação de todos aqueles assuntos, e nós mudamos. Hoje, tu vês que mesmo no inverno, agora com a pandemia, mês de agosto, inverno puro, eram imensas os comboios de carros que vinham para a praia. Nós tínhamos assim 600, 700 carros em 75, 76, 77. Em 78 foi o ápice da construção civil em Capão da Canoa. Nós construímos mais em Capão da Canoa, quando eu falo Capão da Canoa, o distrito, né? Do que Porto Alegre inteiro. 84 mil metros quadrados foram construídos em Capão da Canoa. Isso é uma coisa espantosa. Criamos uma lei de incentivo, que quem construísse de 75 até 1980 tinha isenção tributária. Quem plantasse vegetação tinha isenção tributária. Quer dizer, foram uma gama de atitudes que tomamos, né, sob minha liderança, que acabou aquele grande boom de turismo internacional a partir de 75 também com os argentinos. Uma coisa espantosa, espantosa. Nós chegamos a ter 350 mil turistas no Rio Grande do Sul naqueles anos. Isto é, o câmbio ajudou, claro que ajudou, mas se nós não tivéssemos ido provocá-los, convidá-los e mostrado a Varig, também disponibilizando passagens com promoções, tudo foi um esforço conjugado. É esse esforço que nós vamos fazer de novo. A comunidade que tem que nos mostrar, a mim, a Lourdes, aos nossos secretários, futuros secretários, o que é o melhor para eles.
Eu só serei eleito para tentar ajudar cada vez mais a comunidade, em todas as áreas. No turismo, tanto se fala. Vamos, quem sabe, sensibilizar para o turismo de compras. Nós temos um tempo livre. Tu vês que vem aqui o fim de semana 300, 400 carros que vêm aqui para almoçar. Sobe o morro, no Dodô, tiram fotos e não temos mais nada. Nós temos que criar uma coisa que eu acho fundamental. Fácil, tu faz todos os dias na tua casa. Abrir as portas para o turismo. E tu vais ver como nós vamos mudar o Osório. Nós vamos sim. Nesses 4 anos, Lourdes, eu, tu, que é nosso candidato a vereador, tá? Terão a oportunidade de nos oferecer, gente, muita informação. Não sou eu dono do conhecimento. Toda a comunidade tem conhecimento. Aqueles que puderem, não me cobrem nada, me ofereçam ideias de graça. Que para isso eu não tenho verba, tenho para calçamento, asfalto, saúde, assistência social, educação. Muito vamos investir na educação. Ali está a base da independência. Hoje, uma família me disse assim, olha aqui, Eduardo, 2.296 a mensalidade da minha filha na faculdade. Dá graças a Deus, dê graças a Deus, esse ninguém vai tirar dela, que é o conhecimento. A Cirlei, nossa colega da contabilidade, me mostrando, pagando no banco, no caixa da prefeitura, a mensalidade da faculdade da menina dela. Que orgulho para uma família, ter um médico, um biólogo, uma professora. Por que não? Nós só estamos aqui porque tivemos professora. Tu não seria jamais biólogo se não tivesse professores. Eu jamais seria um contabilista se não tivesse professor. A Lourdes não seria professora se não tivesse professora. E ela bate com vontade, com voracidade, com carinho, pelo orgulho que tem de ser professora. Então, o turismo passa por isso. Passa pela consciência. Vocês não imaginam o que é possível vender. Eu mexo sempre que em turismo vende-se até pau de fósforo queimado. Se souber vender, vende. Mas como é que eles eram antes? Não sei, já queimou. Então, nós temos uma gama. E, fundamentalmente, volto a afirmar, pela nossa situação geográfica, pelo nosso relevo espetacular de ter esse conjunto, uma simbiose que tem serra, planícies, lagos, rios e mar, num só conjunto harmônico, à nossa disposição, a 100 quilômetros de uma grande metrópole, que é a grande Porto Alegre, com 3 milhões de habitantes, que sai todo mundo, todos os fins de semana, para saciar o conhecimento, buscar o conhecimento de coisas bonitas que nós temos. Então é importante, e eu vou te dizer uma coisa, o que tu estás nos oferecendo hoje, essa oportunidade de aqui vir dizer de viva voz aos nossos telespectadores, isso é de uma valiosidade que não tem limite. Isso tem um valor inestimável. Não é assim, Lourdes? Exatamente. Então, Lourdes e eu e Lourdes, e tu junto, vamos construir uma cidade cada vez melhor. Vamos sim. É isso aí, então. Bom, a gente fica até sem palavra, né? Depois que o Renda fala, porque olha, o bicho dizendo assim, né? A gente que é biólogo tem essa mania, né? A gente é tudo bicho, né? Mas realmente a educação, ela está em tudo. A gente não consegue fazer nada sem educação. Né? Não tem como tu fazer turismo, como tu cuidar do meio ambiente, como tu ser um profissional. Né? E eu quero agradecer aos meus professores, alguns duros, e hoje eu dou valor. Né? Dou valor porque se não fosse aquele professor lá que me puxou as orelhas desde das primeiras séries, a gente de repente não estaria aqui. Né? A gente aprende a dar valor ao professor depois de um certo tempo.
Mas, aproveitando, então, quero passar a palavra aqui à nossa professora, né, presente. E, Lourdes, dentro desse tema do turismo, né, eu sempre pensei assim que a nossa cidade, apesar de ter toda a beleza, a gente tem um fluxo paralelo aqui de carros chegando, carros vindo para Santa Catarina, indo para Santa Catarina, vindo para as praias, né? Mas nós temos que trabalhar também a educação dos nossos pequenos, visando também o turismo, né? Visando o cuidado com a nossa cidade, visando o bom atendimento. E tu, como professor, assim, o que tu entende nessa parte do turismo? Tu acha importante a escola estar envolvida nesse tema também? Sem dúvidas. Agora, disseste o Renda falando, a gente começa a viajar assim, no tempo, né? Ele falando todas essas questões, lembrando lá o caso de Capão e Vem Vindo, né? O que acontece nesses casos, Luiz? A escola, muitas vezes, a gente que é professor, e aí tu fala na questão, né, daquele professor que puxou um pouquinho mais, e eu me coloco, às vezes, em algumas situações, aquela professora que puxa um pouco mais, um pouquinho de mão de ferro, mas, ao mesmo tempo, eu faço isso, eu consigo ter o respeito do meu aluno, sem ser uma pessoa grosseira com ele, ou tirando ele, né, para uma situação de desrespeito. Jamais um aluno meu presenciou ou teve uma situação em que eu o desrespeitei, mas a gente foi firme. Isso é importante, a gente se fazer respeitar pelo trabalho da gente. Então, o professor, ele é fundamental em todas as esferas. Eu não tenho dúvida e tenho grande orgulho, sim, Renda, de ser professora, né, forjada ali, né, com aqueles professores durões, firmes, e que nos fizeram essas pessoas capazes de entender o mundo numa ótica maior que a nossa casa, que o nosso bairro, que a nossa cidade, que o nosso estado. A gente consegue transcender, tá? Então, o professor, ele é fundamental também nessa questão, quando a gente fala de turismo, do cuidado da nossa cidade. Por que a gente afirma isso? Porque no momento que tu educa uma pessoa, no momento que tu complementa a educação que a criança teve em casa, e tu traz ela para o ambiente da escola, e tu faz com que ele entenda a escola como um passo a mais, capaz de fazer que, por exemplo, o Aloysio, ele era uma criança, ele passa a ser um adolescente, ele é hoje um adulto, mas foi trabalhado para chegar ao que foi hoje. A escola tem a sua parcela de contribuição. Mas não tem que entraria aí a questão do turismo, o empreendedorismo. Entra a questão. Nós temos aí, como disse o Renda, né, nosso programa de governo, e está lá registrado, nós ampliarmos isso nas nossas escolas. Questão da formação cidadã, muito importante. Eu, como cidadã, eu tenho que saber aonde vai o meu direito, onde é que vai o meu dever, aonde os dois trabalham junto, aonde eu posso fazer a minha cidade melhor, em que situação a minha cidade é tão bonita, tão cuidada, como é que ela pode se desenvolver mais, sem perder isso, as belezas naturais, sem perder os ambientes que ela se criou, e também a questão do empreendedorismo. O que nós podemos fazer para que esse jovem ele entenda que ele pode evoluir, ele pode crescer, fazer... mas evoluir eu tenho que guardar muito dinheiro, eu tenho que virar um ser capaz de ter muito dinheiro guardado. Não. A evolução do ser humano, ele passa também por uma questão de tu entender a natureza, entender que eu vou explorar a Borrússia, vou explorar um morro que nós temos aqui, que são belezas naturais. O explorar não quer dizer destruir. Então, esse é o, né? O chavão, né? Exatamente. Eu vou explorar, então eu vou destruir. Não. Nós temos lindas cascatas, nós temos a beleza, né, desses espaços, na rampa de Asa Delta, que a gente costuma usar, as rampas, enfim, mais de uma. Nós temos o espaço das pousadas, né, os espaços gourmets nessa área do morro. Nem por isso a gente tem que destruir o que ali está presente. Porque a pessoa vem para ver isso. Ela não vem para ver tu te retirar aquilo que a natureza ofereceu, né? Eu venho para ver que ali ainda tem árvores nativas, que ali tem árvores frondosas, que tem arbustos, que tem árvores rasteiras, que tem gramíneas. Eu venho para ver isso. Eu não venho para ver um espaço que foi explorado ao limite. Exatamente. As pessoas gostam de como está, né? De como está. E a escola tem esse papel. O professor, o profissional que está na escola, ele tem esse papel. Vai ser um empreendedor. O empreender é saber conviver com o que ali está. Eu não preciso destruir para trazer pessoas para ir para lá e fazer um turismo. Eu não preciso
desfazer o que existe em Osório para trazer essas pessoas a gostarem da minha cidade. Eu cito sempre um exemplo, a gente pega o avião, vai para outros estados aí fazer turismo. A gente é um turista, a gente vai para lá, a gente vai visitar. Tem lugares que tu tem que andar quilômetros e quilômetros e quilômetros, mais do que daqui a Porto Alegre, a nossa capital, para tu ver alguma preservação, né? Para que a gente precisa chegar a isso? A gente não precisa chegar a isso. Nós podemos sim trazer as pessoas para cá para ver o que nós temos. O que nós temos a te oferecer é isso. E é muito bem cuidado, é muito bem acolhedor. E o que eu vejo assim, tu vai a um lugar onde tu fosses maltratado ou aquele que tu foi acolhido? Acolhido, né? Se a gente conseguir trabalhar o jovem, né, a criança, para acolher o turista, já é um meio caminho andado. E dali, então, o empreendedorismo. Então, eu acredito que a escola, sim, né, tem um papel fundamental aí. Exatamente. Então, isso é muito bacana, porque a gente engloba todas as áreas dentro de um mesmo objetivo. Sim. Né? O objetivo de desenvolvimento da nossa cidade, né? O desenvolvimento pessoal da nossa gente, né? Potencializando cada um na sua área, também trabalhando, buscando cursos, né? Enfim, a gente já estamos fazendo isso, né, Renda e Lourdes, junto com o Senac, enfim. Por quê? Porque não precisa as pessoas saírem de Osório. Claro que esses dias eu ainda conversava com Renda. A gente não cria, a minha filha está aqui, né, nos auxiliando na parte das câmeras, mas a gente não cria os filhos para ficar em Osório ou para ficar na nossa casa. A gente cria para voarem. Mas claro que a gente gostaria que ficasse perto né? Mas eu acho que a gente pode criar cidadãos osorienses para o mundo, não para só ficar em Osório, né? Claro que a gente tem que ter oportunidades para que as pessoas possam trabalhar, enfim, todo mundo ter a dignidade de ter a sua casa, de poder viver bem na nossa cidade, e quem vir, né, também ser muito bem atendido, gostar de estar em Osório. Assim como a gente que é morador, né, não troca, eu tenho certeza, por nada isso aqui. Gente, infelizmente, o nosso tempo voa, né? Olha, o papo está tão bom que fechou 1 hora, né? Não, mas... um chavão aí. Sobre a questão do turismo, tu não vês ninguém vir aqui para derrubar uma árvore. Mas eu fui numa ilha no Caribe, chamada Trinidad, que eu fui levado para ver árvores. O grande mote de Trinidad é levar turista, principalmente americano, e eu estava no meio de americano, para ver as árvores frondosas, a mata virgem, onde apresentava o cacaueiro como uma fruta significativa. Eu digo, haja Brasil, se nós fizéssemos isso, eu dizia, mas como estão atrasados, né? Trinidad leva as pessoas, chegamos com um navio, né? Atracamos, e um o turismo deles lá é levar naquelas montanhas maravilhosas, com aquele mar azul, verde azul turquesa e tal, verdinho. Então era isso que eu queria te contar, que ninguém jamais, e Deus queira que jamais se chame turistas aqui para ver uma devastação ou alguém que vai vir aqui para bater a fotografia de uma árvore caindo. Mas sim, talvez tenhamos a honra de trazer muitas pessoas para virem plantar aqui em Osório, plantar a sua qualidade, plantar a sua condição de homem íntegro que vem ombrear conosco o desenvolvimento da nossa cidade. E as empresas estão chegando, né? E aqui eu vou fazer uma propaganda, né? Está abrindo aí a Jeep, mais uma grande empresa está vindo para Osório, a cerveja Império, que veio de Petrópolis, do Rio de Janeiro, está se estabelecendo aqui na RS30. Então é assim, nós estamos trabalhando diuturnamente, não importa a eleição, e vamos continuar trazendo outras empresas. E muitas virão, porque acreditam num governo que vê o processo de desenvolvimento como seu ponto de vista de vigor para o desenvolvimento da nossa gente. Nós temos que trabalhar para a nossa gente, e é isso que é fundamental. Não tem importância se passou uns segundos, você que está nos ouvindo certamente gostou
dessa informação que estamos trazendo mais empregos para o Osório, que vai atender, quem sabe, o seu filho que está aí hoje procurando um emprego. Muito bem, com certeza, né, Renda e Lourdes, a gente trabalha para ver um Osório melhor, né? A nossa união é exatamente para isso. Pegando pessoas, hoje a gente vê a nossa nominata de vereadores, temos pessoas em todos os nichos, né? Pessoa que trabalha também na contabilidade, quem trabalha na educação, quem trabalha no meio ambiente, engenheiros, enfim. Temos de advogados, temos pessoas de todas as áreas. E isso é fundamental. Nós temos pessoas certas nas áreas certas para, quando for necessário, né, a opinião ou até ouvir a palavra daquelas pessoas, tu ter o técnico, tu ter a pessoa responsável por aquilo ali. E isso é assim que se faz mesmo, né? Agora, o nosso tempo, apesar de já estar passando, eu quero buscar mais um pouquinho aqui, você que nos assiste, que está nos ouvindo, quem vai ver depois esse vídeo, que ele vai ficar aí também, né? A importância, Renda, que tu acabaste de falar aqui, que era o tema que eu já estava pensando em trazer, que é o emprego, né? A gente sabe que o litoral gaúcho, ele tem muitos problemas nessa questão do emprego, porque até pouco tempo atrás se pensava exatamente no que tu tinha dito antes, que era simplesmente para vir, né, tomar um banho de mar e ir embora. E tu deixava de qualquer jeito, usava apenas e ia embora. Hoje não. E a pandemia fortaleceu muito isso. Que o litoral não, ele é feito de lugares muito bonitos, de áreas consolidadas, já bastante população. Nós passamos de 400 mil para 790 com a pandemia, né? E Osório não está fora do litoral. Então, a administração correta da nossa cidade, visando o futuro, mas lembrando do passado, porque a gente não chega em lugar nenhum sem conhecer a nossa história, né? E isso, eu vejo assim, a importância de nós termos um prefeito que conhece isso, né? Termos uma vice, além de mulher, né? Enaltecendo aqui o trabalho das mulheres, mas também pulso firme, que entende, conhece o município, e por ser professora, só por aí a gente já tem um currículo exemplar para poder cumprir essa função tão importante, né? E nós, buscando na Câmara de Vereadores aí uma renovação também, com ideias e bandeiras um pouco diferentes, né? Como a gente debateu até agora aqui, muito tem se feito, muito tem trabalhado, projetos como Jogue Limpo e tal, mas nós precisamos na Câmara de Vereadores também pessoas que batalhem por isso, né? O Legislativo tem que trabalhar junto com o Executivo. E às vezes muitas coisas se trancam por isso. Então a importância de você que nos assiste é pensar muito bem em quem você vai votar, analisar as propostas, quais os candidatos, né, têm se qualificado, têm buscado ter ideias, ter projetos que vão beneficiar também e facilitar o trabalho do prefeito, né? Eu acho que isso é o que a gente tem que pensar nesse momento, analisar bastante. Para nós encerrar, Renda, então, e Lourdes, vamos falar rapidamente aqui da parte que a gente tem ouvido muito na rua aí, e as pessoas que comentam isso é porque não conhecem o Eduardo Renda, que o Renda é muito bravo, que o Renda é muito sisudo e tal. E eu disse, esse dia uma pessoa me abordou por esse motivo, e eu disse assim, olha, primeiro que tu não deve conhecer o Renda, não deve ter conversado com ele ainda. Mas sim, o Renda é uma pessoa muito séria. Isso não dá para tirar. Ah, mas sim, porque sempre carrancou isso. Não, o Renda é sério, porque ele é sério. É uma pessoa séria e honesta. Agora, se tu não conversou com ele, provavelmente ele vai passar, ou não te conhece, ele não vai estar rindo só por rir, né? Agora troca 2 palavras com o Renda que tu muda. Por isso, nós já fizemos outras lives aqui, e em todas a gente dá boas risadas, né? Porque é uma pessoa extremamente extrovertida, gosta de conversar, gosta de contar as histórias e tem um senso de humor também fantástico. Então eu convido você que não conhece, conversar com esse camarada aqui, que eu tenho certeza que tu vai mudar a tua opinião, se a tua opinião é conforme essa que eu coloquei aqui. Mas eu quero deixar para tuas considerações, depois vou deixar, encerrando o programa, então,
a nossa dama de ferro, como tu gosta de chamar, né? E dizer para você que nos assiste, então, que acompanhou até aqui agora, para vereador, eu vou pedir o teu votinho agora. Se você gosta do meio ambiente, se você quer ver nossas lagoas cada vez mais protegidas, o nosso meio ambiente com projetos para o desenvolvimento, sim, da cidade sustentável, não esqueça, vote Aloysio Verdinho 11211, né? Até no número vocês viram que a gente tem a coligação, né? Eu tenho o 11 e tenho o 12 também junto. Não esqueçam, 11211. Também é o mesmo número, né? Bom, eu acho que tu colocou uma coisa muito interessante, esse negócio de sisudo, brabo. Primeiro, eu era muito bravo quando jogava futebol, porque eu respeitava os meus amigos e eles às vezes não me respeitavam, eu ficava bravo. Eu ficava bravo. A questão toda, quando nós faz muito tempo que eu estou nessa questão vamos chamar de política, né? Eu sempre digo, política é a arte de bem servir. É uma coisa muito cara e que tem que ter muito respeito. Muitas vezes tu é assediado por pessoas sem escrúpulos e aí vocês podem ter certeza, se conhece alguém brabo, eu sou muito mais. Então eu não aceito que tentem fazer qualquer indução à minha conduta como homem público. Eu estou desde 69 nisso aí, quando entrei na prefeitura, nunca fui empregado da prefeitura, não sou funcionário público, eu sou funcionário da minha empresa, levanto todos os dias às 3h15 da manhã e me deito nunca antes das 10h30 da noite. Portanto, eu sou um homem trabalhador igual a você, igualzinho a você. Se eu for ofendê-lo com uma proposta indecorosa, certamente tu também vai ficar brabo. Portanto, eu não sou brabo, nada, eu sou tremendamente emotivo. Hoje ainda, falando sobre as crianças, a Lourdes assistiu a nossa gravação para o Dia das Crianças, chorei que nem criança pequena. Porque eu também tenho uma filha de 12 anos, então falando sobre criança, a gente acaba ficando muito emotivo. Principalmente tu sabendo, como em público, que tu não vai resolver todos os problemas, Verdinho. Tu não vai, nem tu, nem eu, nem ninguém. E se nós trouxesse o grande Senhor, né, Deus de todos os mundos, viesse aqui, também não resolveria todos os problemas. Faltariam mãos. Mas eu não estou preocupado com salvar o mundo, eu tenho que salvar aqueles que eu puder. Então eu tenho que fazer de tudo para salvar os que eu puder. Pode ter certeza que eu vou estar 4 anos, os 4 anos junto com a Lourdes, tentando ajudar a quem necessitar, sem nenhum constrangimento, sempre com uma palavra amiga. Muitas vezes as pessoas precisam de uma palavra, não é nem de algo material. É uma palavra, um gesto de carinho, e isso eu e a Lourdes temos de sobra para dar. Não ofendemos ninguém, não queremos, a não ser o teu voto livre, espontâneo e consciente. Vá votar nesse dia de novembro, nas eleições próximas, com carinho, com amor. Dizer assim, vou votar pelo melhor de Osório. Todos por Osório. Eu gostaria de agradecer esse espaço, né, Luiz, que tu tens dado a nós, aqui eu, do Rendo, meu prefeito, e dizer, quando tu falas na questão do emprego, né, que a gente tem que buscar, eu sou uma defensora disso. Eu tenho carteira assinada desde os 14 anos de idade. Os meus filhos trabalharam desde cedo também, né, dentro da possibilidade da lei. A lei nos permitia isso. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos sim uma proposta de dar à nossa juventude, às nossas crianças, uma formação mais ampla. Nós temos que ter pessoas melhor preparadas. Então, o que é eu me preparar? Eu saber aonde eu posso ir, o quanto eu posso ir, o quanto eu posso favorecer o meu empregador, o quanto esse meu empregador é importante que ele esteja bem, o quanto a minha empresa tem que estar em alta para que eu mantenha o meu salário e o meu emprego. Isso é digno, isso não tem indignidade. É isso que as pessoas têm que entender. Todo trabalho, toda ação que eu fizer em prol daquele espaço que eu estou produzindo, daquele espaço que eu estou atuando, isso me faz uma pessoa bem mais digna.
muito mais digna do que eu posso imaginar. O serviço que for, eu digo sempre isso lá nas minhas escolas por onde eu já andei. 35 anos de sala de aula, né? Então eu digo, o que seria de nós se a senhora da limpeza não viesse hoje? Eu faço uma reflexão sempre com meus alunos. Quem foi meu aluno sabe disso. O que seria de nós sem a senhora da limpeza? O que seria de nós sem a senhora da merenda? Né? A tia da merenda, como eles dizem, a tia da limpeza. O que seria de nós sem o guarda que controla o nosso patrimônio aqui da escola? E assim por diante. Todo o serviço, o motorista do ônibus que nos traz até aqui, nos leva até em casa, o professor, o diretor, o prefeito da cidade, cada um na sua esfera, no seu local de trabalho. Mas para isso, eu penso sempre, nós temos que dar condições de formação para esses jovens. E nós temos isso no programa, nosso programa conta com isso, né? Trazer esse jovem a uma formação, a entender esse ambiente e ser um empreendedor. Nós queremos isso para todos, independente de onde mora, de onde estuda, esse empreendedorismo é fundamental. Eu criar essa consciência de que Osório pode mais. Então eu quero te agradecer esse espaço, dizer que nós somos sim, como o Renan disse agora há pouco, a gente tem uma relação muito próxima, ele sempre me visitou na Secretaria de Educação, todos os dias ele me visitava lá, e eu como secretário de Educação no meu período, eu procurei atender a todos. Eu tenho uma fama de que, né, também é durona, mas a gente é firme naquelas situações que tem que ser firme. Tem horas que tu tem que dizer um não, né, sabendo o teu limite, mas também tem o jeito de dizer. E a gente é de lidar com gente, eu gosto muito de gente, não importa se é difícil, se é fácil lidar, eu gosto desse trabalho, por isso eu me coloquei à disposição. E eu digo como mulher, como mãe, a gente tem sim aquilo que tu disseste lá no início, uma visão às vezes que o homem não tem. Exatamente. Uma visão que a mulher tem de entender aquele ambiente, de fazer com que aquele jovem, aquela pessoa se achegue a nós e a gente consiga resolver algumas situações. Então, por isso que eu me coloquei à disposição e digo mais, Luísa, que bom que tu estás no nosso time. Nós temos aí um time, um timaço, nomes maravilhosos, né, que estão aí à disposição e eu penso, né, peço aí ao senhor e à senhora que analise bem tranquilamente, né? A Câmara de Vereadores é fundamental para nós. A Luísa é um nome, nós estamos aqui nos colocando também e não é fácil ter a coragem de se colocar à disposição. A nossa coragem de se colocar para ser votado, para o senhor e a senhora nos analisar, é muito sério, né? Nós colocamos a vida, toda a nossa vida à disposição de vocês. E é por isso, então, que a gente vem pedir esse apoio, o apoio, né? O Aloysio aí na Câmara para nos fortalecer e a nós, prefeito, né? O Eduardo Renda, eu como vice-prefeita me comprometo perante todos vocês de fazer um bom trabalho e a gente quer pedir então o apoio de vocês aí, que é o 11, é a nossa coligação Todos por Osório. Muito bem, e só para fechar aqui com chave de ouro também, além de tudo, todas as qualidades que a gente já colocou aqui, né, dos nossos candidatos, algo assim que a gente não precisaria nem mencionar, mas a questão da honestidade e do compromisso com o que é público, né? E, exatamente. Então, essa é a hora que a gente tem que ser durão mesmo, né? Tem que ser sisudo mesmo, porque não se brinca com dinheiro público, né? E aqui a gente tem exemplos, né, de pessoas que sempre trabalharam com honestidade, brigando, né, quando secretário de Educação, quando prefeito, enfim, todas as funções que desempenhou dentro da prefeitura, e dizer, 40 anos mais ou menos na renda de vida pública. 69 e até hoje, 69 são 31, 50 anos. 50 anos de vida pública e você não tem uma mancha, olha, a gente tem que dar os parabéns e por isso é o homem que está aqui à frente, né, para administrar uma cidade, né, sem manchas, extremamente qualificado, e eu tenho orgulho de estar aqui do lado de vocês para continuar levantando essa bandeira, né, do trabalho, da honestidade e do cuidado com o bem público. Então, gente, agradeço aí a paciência de vocês, estarem junto com a gente aqui, assistindo, ouvindo e vendo um pouco das nossas propostas para a nossa cidade, para cada vez ficar melhor. E mais uma vez quero pedir que você analise muito bem
as propostas, né, que estão sendo colocadas na cidade. Analise quem tem feito campanha sem brigar, sem denegrir imagem de ninguém, sem difamar ninguém, e quem busca, acima de tudo, o que é melhor para a nossa cidade. Peço o teu apoio, 11, né? Renda e Lourdes Helena, e para vereador Aloysio Verdinho. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima live.